E aí, pessoal, antes da gente analisar a 12ª rodada da Premier League, dar uma análise geral de como está o campeonato até agora, do que os times vêm apresentando e das perspectivas daqui para frente. Começando pelo Manchester City e pelo Arsenal, que são os favoritos no campeonato. Eles mantiveram a mesma base da temporada passada e se reforçaram, vêm conseguindo empregar o sistema de jogo deles. O Arsenal talvez sofreu um pouquinho mais do que sofreu na temporada passada por causa de que vai tentar avançar na Champions League durante a temporada. Ao que tudo indica, será mais um título do Manchester City. A gente daí em sequência, a gente tem o Tottenham, que está jogando muito bem, fazendo aquela pressão alta e incrível, forçando os erros dos adversários. Mas uma questão é até quando isso vai dar certo. Eles vão conseguir fazer 38 rodadas de forma efetiva isso? Tem times que não vão já ler essa parte da pressão e achar saídas para isso. Um exemplo foi já contra o Chelsea. As coisas não começaram a dar certo. Foi para pressão alta, acabou tendo uma expulsão cedo, prejudicou todo o sistema do time. Só que o time não vai cansar, não vai se desgastar. A gente tem que estar muito atento nessa parte para o Tottenham ao longo da temporada. Esse sistema que eles fazem também de colocar a pressão lá no alto, eles têm dois adversários muito chatos na Premier League, que seria o Brighton e o Aston Villa, que gostam que o adversário venha para cima, faça essa pressão, porque eles são especialistas em sair dessa pressão alta, aplicando um grande contra-ataque, matando o jogo, matando a jogada, tanto que os dois times fazem muito gols. O Aston Villa é um pouquinho melhor, mais organizado, o Brighton acaba ficando um pouquinho mais aberto para levar esses gols. São dois clubes que estão jogando super bem, tanto o Brighton como o Aston Villa vão fazer muitos pontos durante o campeonato. O Brighton sofre um pouquinho mais por causa de não ter experiência em competições europeias, tudo. É um clube pequeno que está melhorando agora. O Aston Villa já vem de um bom trabalho da temporada passada, conseguiu se reforçar para suprir algumas saídas, tudo. O Naemer tem a confiança do elenco, está aplicando bem o sistema de jogo. Provavelmente vai brigar ali entre as 6, 7 posições de cima da tabela durante o campeonato inteiro. Aí a gente tem dois clubes que estão jogando bem, que é o Newcastle e o Liverpool, só que apresentam alguns problemas. O Newcastle aparenta estar sentindo o desgaste, alguns jogadores não estão já entregando tão bem como entregaram nas primeiras rodadas. Provavelmente vai ficar entre os primeiros da Premier League, vai jogar bem, tem que ver como vai se reforçar também. O Liverpool joga bem, só que ficou óbvio que eles estão sofrendo muito na saída de bola, estão tentando usar o Alisson como um líbero ali, só que sem o Robertson na lateral esquerda, tendo que colocar o Tsimikas, ou improvisando o Joey Gomes, ou colocando os Black Chambers, vê que eles perdem a bola muito fácil. O McAllister também está perdendo a bola muito fácil. Então, se analisar os gols que o Liverpool levou, uma grande parte deles são de perder essa bola já numa zona de perigo. O adversário fica muito próximo ao gol, facilitando muito o Liverpool ser vazado. E cada vez torna-se mais óbvio essa fragilidade. Então, cada vez mais os clubes vão explorar isso. O Klopp tem que solucionar isso rapidamente para não sofrer mais esse tipo de problema durante as próximas rodadas. Na parte ali dos que ficam oscilando, a gente tem 3 equipes: Chelsea, Manchester United e o próprio West Ham. São equipes que no papel até que são boas, podem desempenhar muito melhor do que estão desempenhando, mas acabam perdendo alguns jogos até fáceis, não apresentando tudo que podem apresentar, não se adaptando bem às situações de risco. Então é difícil prever o que eles vão entregar durante a temporada. Será que vão engrenar e começar a subir sem parar e incomodar os lá de cima? Será que vão ficar oscilando a temporada inteira e acabar no meio da tabela sem oferecer risco? Ou será que vão se complicar e não conseguir desempenhar nada e talvez ficar mais para baixo até na tabela? Rebaixamento seria impossível, assim, basicamente, mas talvez num 12º, 14º, jogando um futebol bem pobre, não dá de descartar, como o Chelsea já apresentou na temporada passada, assim, tem que estar bem em olho, sofrer com lesão, como que vão se reforçar, se vão perder jogador agora na próxima janela de transferência. São times assim bem difíceis de dizer como que eles vão desempenhar ao longo do campeonato. Na parte da meiuca ali, a gente tem o Crystal Palace e o Brentford,
vão fazer os pontinhos deles, vão ficar no meio da tabela, vão roubar pontos de time grande, de vez em quando vão perder para um pequenininho que está lá para baixo. É campanha de meio de tabela tranquilamente. Aí a gente tem mais uma tríade com Nottingham Forest, o Fulham e o Wolverhampton, que são aqueles que vão ir fazendo os pontos, vão ficar ali no meio da tabela, vão sondar, rondar ali a parte do rebaixamento em algumas rodadas, mas eu acredito que vão ir acumulando pontos para se salvar. Assim, o Wolverhampton eu pensei que sofreria mais nessa temporada, mas com o Pedro Neto está desempenhando muito bem, achando espaços para fazer o time pontuar. O Nottingham Forest está se organizando agora aos poucos, com as 3.000 contratações que fez, vai começar a se atipar um pouquinho mais. Em casa está desempenhando bem. Aí a gente tem duas equipes jogando bem retrancadas, que é o Everton e o Luton Town. Eles estão povoando imensamente a grande área deles e a parte da frente ali. Eles são aqueles que entram para não perder. Se eles conseguirem tirar um empatezinho para pontuar, fazer uma vitória para ir acumulando ponto, excelente. Pode ver que eles entram, amarram muito o jogo, tentam prender. O total é um pouco mais limitado, o Everton ainda é um pouquinho melhor, mas também é limitado. São os que estão imediatamente fora do rebaixamento, mas eu acho que vão conviver durante o campeonato inteiro com esse fantasma do rebaixamento. Já na parte da zona do rebaixamento, a gente tem o Bournemouth, que tá tentando jogar, mas não tá encaixando. Em alguns momentos ele faz boas jogadas, ele encontra o gol. É um time que, apesar de estar perdendo, ele busca o resultado, ele tenta ir para cima, mas não está encaixando. Consequentemente, está sendo muito vazado e não está conseguindo obter resultado. Aí a gente tem o Burnley e o Sheffield United, que estão muito limitados, não estão conseguindo pontuar. O time do Sheffield é bem ruim, assim, não é um time para a Premier League. É sim, o time que eu colocaria com certeza que vai ser rebaixado nessa temporada. O Burnley, eu tinha mais esperanças nele, mas como ele pegou um chaveamento muito ruim, ali um início de temporada muito ruim, caindo contra um adversário muito forte, ele começou a entrar naquela parte de que nada dá certo, tá tendo que improvisar e continua não dando certo. Pode ir cada vez se complicando mais e agora acho que já tá até um pouco desacreditado por restante da temporada. Até almejava tipo uma temporada mais ou menos, assim como o Forest e como o Brentford conseguiu fazer em algumas temporadas passadas, mas vai acabar fazendo uma temporada para passar sufoco o ano inteiro, a temporada inteira, para tentar escapar do rebaixamento e não sei se escapa. Agora indo para a parte da 12ª rodada da Premier League, é a última rodada antes de mais uma parada para a data FIFA, para terminar as qualificatórias da Eurocopa. A gente vai iniciar a rodada no sábado, às 9h30, com o Wolverhampton e Tottenham. Obviamente o Tottenham é favorito, provavelmente vai sair com a vitória, mas é um jogo que o Wolverhampton pode dificultar um pouco essa vida do favorito, acabar vendendo caro a derrota ali, saindo na frente, talvez, tomando uma virada. Não daí de descartar totalmente um empate, mas com certeza o Tottenham é favorito e vai brigar por esses 3 pontos aí para continuar na parte superior da tabela. Abrindo os jogos do meio-dia, a gente começa com o Manchester United e Luton Town. O Manchester United é favorito, apesar de não estar vindo de bons jogos. Tem tudo para ser mais um daquele jogo de que vence, mas não convence. O United pode acabar se complicando, pode ceder espaço para o Total. O Total vai ali também querer dificultar, prender o jogo lá atrás, fazer aquela estacionar o ônibus ali na entrada da grande área ali. O Manchester está com dificuldade de criação, então talvez não consiga abrir o placar, fique aquele jogo truncado, então a gente não pode descartar um empate, um jogo sem gols, aquele 0-0 meio monótono, é raro na Premier League, mas acontece. Ou até o jogo ficar travadão e o total acabar fazendo um gol em algum lance e segurando esse placar de 1-0, fazendo gol no finalzinho, né, e segurando o placar. É aquele jogo que o United tem tudo para se complicar, né, apesar de ser favorito. Também ao meio-dia a gente tem Crystal Palace e Everton,
um joguinho excelente para dar empate, os dois não estão se desempenhando o seu melhor, vai ficar aquele jogo mais truncado, tentando achar espaço, tentando buscar o resultado. Talvez a melhor opção seja um over de 1,5 gols, ou ambos marcam, dependendo da. Vai vendo o começo da partida e vê como se desenrola, como que os times estão escalados, como que vão estar desempenhando. É um jogo bem morno, assim, tem jogos melhores para estar prestando atenção nesse sábado. O último jogo do meio-dia, Arsenal e Burnley. Arsenal é disparado o favorito, vai ir para cima, vai jogar bem em casa, tentar acumular pontos, encostar no City ali. Eu diria que é favorito e até para a gente ficar de olho no número alto de gols ali. Mais de 2, 3 gols não seria estranho nessa partida, principalmente porque, como vai ter a parada para a data FIFA, o Arsenal pode ir com força total sem se preocupar com outra competição. O último jogo de sábado, daí às 2h30, a gente tem Bournemouth e Newcastle. Mais um jogo que tem um franco favorito, que é o Newcastle. Também ficar de olho para um número alto de gols. O Newcastle é um dos melhores ataques, vai ir com tudo para cima. O Bournemouth também busca marcar, então não dá de descartar um ambos marcam. Provavelmente vai dar mais de 2,5, também não dá de descartar um 3,5 em cima desse over de gols nessa partida. Já o domingo, a gente abre com Liverpool e Brentford às 11 da manhã. O Liverpool é favorito, em caso o Liverpool é muito forte, mas é aquele jogo que o Liverpool pode se complicar. Os times estão começando a ler que o Liverpool é frágil lá atrás, se apertar o Liverpool acaba perdendo a bola e fica mais fácil de fazer o gol. O Brentford é uma equipe que vai complicar para as outras, vai dificultar, vai tentar buscar ponto, vai roubar muito ponto do Big Six durante a temporada. Então é aquele jogo que o Liverpool é favorito, mas pode se complicar. Pode sair perdendo, vai ter que correr atrás do resultado, aí começa a abrir espaço, o Brentford faz mais um. É um jogo bem perigoso, assim. Eu ficaria de olho mais na parte de ambos marcam nessa partida. Também às 11 da manhã a gente tem Brighton e Sheffield United. Brighton também é muito favorito nessa partida. Provavelmente vai dar goleada, vai sair muito gols, o Brighton vai muito para cima. A única dificuldade talvez seja porque o Brighton gosta de sofrer aquela pressão lá atrás para achar um espaço para contra-atacar. Tem que ver se o Sheffield vai querer fazer essa pressão lá em cima. Talvez então o Sheffield não vá para cima, o Brighton comece a ter que pensar um pouco no que fazer ali. Mas no geral eu acredito que vai dar um jogo de muitos gols. Ficar de olho para mais um gol do Ansu Fati, golzinho do Mitoma nessa partida. Temos também às 11 o Aston Villa e o Fulham. O Aston Villa também está muito forte em casa. Acredito que vai dominar a partida, é favorito a vencer. Eu acredito também que vai ter pelo menos uns 2 golzinhos saem na partida ali. O Aston Villa vai ter uma dominância muito forte no Fulham. Não sei se o Fulham vai conseguir desempenhar o seu melhor futebol nessa partida. É um adversário bem chatinho pro Fulham. Fechando os jogos das 11 horas da manhã no domingo, a gente tem o West Ham e Nottingham Forest. O West Ham é favorito, mas por pouco pode acabar se complicando contra o Forest. O Forest ele está jogando melhor em casa, mas talvez seja uma chance de melhorar como visitante. Eu não colocaria todas as minhas fichas no West Ham favorito. É um jogo excelente para sair um empatezinho ou até uma zebra do Forest pontuando os 3 pontos em cima do West Ham. Para finalizar a rodada, a gente tem domingo às 1h30 Chelsea e Manchester City. O City é favorito, mas é aquele jogo que a gente não sabe como que o Chelsea vai se apresentar. Vai ser aquele Chelsea omisso? Vai ser aquele Chelsea que vai para cima? Será que se empolgou com a vitória de 4-1 em cima do Tottenham? Vai entrar de salto alto e levar uma sapecada? É difícil de ler como que o Chelsea vai se apresentar. Então, apesar do City ser um favorito, como é um jogo dos Big Six, a gente tem que ficar de olho e não descartar um empate, tem que acompanhar, ver mais de perto como que o Chelsea vai iniciar a partida e vai se apresentar, né, nesse futebol.
Então, galera, assim a gente finaliza a 12ª rodada da Premier League. Estou pensando se vou fazer um vídeo extra falando um pouquinho das qualificatórias da Eurocopa. Eu acompanho mais os jogadores do que as seleções, né? Então eu poderia pontuar como que alguns jogadores vão se comportar. Se alguém tiver interesse, deixa nos comentários, né? Deixa aqui embaixo qual seleção que gostaria que fosse analisada. Aqui é o Edenilson, do Palpitando Premier. Eu me despeço por hoje. Vamos ter uma folguinha aí, saindo alguns vídeos extras durante essa pausa da FIFA. E valeu!